Oi, amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou falando quando eu tô lavando a louça aqui. Caramba. Porque eu não sei se eu te contei. Eu acho que não. Tô falando aí. Porque eu gostava do meu antigo pai. Mas ele tratou a gente como se fosse um lixo. Porque, tipo assim, eu acho que você já falou sozinho na sua vida. E ele não gostava disso. Porque eu tinha a porta fechada, entendeu? Pra ele não me ver. Só que ele não gostava de mim. Ele não se gostava comigo. E eu não sei porque ele não gostava de mim. Quando às vezes eu sentia dor no apatite, mano, e ele ficou começando a rir na minha cara. Porque foi tipo assim, na minha antiga casa, que agora eu não moro pior, onde eu tava morando, eu sentia dor nessa parte aqui. Só que foi uma dor insuportável, porque parece que eu caí em algum lugar que eu não sei, porque eu não me lembro aonde eu caí. Então, eu comecei a sentir dor na parte íntima, porque foi tipo uma dor insuportável que os médicos ficaram bem loucos, porque no começo eles fizeram alguma coisa pra ver o que estava acontecendo. Aí eu senti muita dor, eu comecei a chorar no hospital. E isso começou em número 24. Em número 24. Nos primeiros dias eu comecei a ir pro hospital toda hora, minha filha, toda hora, entendeu? Toda hora. E eu chorava por causa da dor. A primeira dor foi insuportável, que tu não tem ideia. Acho que meu gato. Insuportável, entendeu? Que a dor, minha filha, tava quase tava cheio na cabeça, porque era dor insuportável, que não aguentava mais, entendeu? Eu não aguentava mais a dor. Minha filha, era uma dor suportável que eu não aguentei. Aí um dia, quando eu tava saindo do hospital, meu pai veio me buscar e ele falou: por que você tá chorando? Vai te foder, vai te lascar. Ele sabe que a porra do negócio dói, porque os médicos fizeram, tipo, agora eu vou mostrar um exemplo, tipo isso, mas uma coisa fina eles fizeram aqui, tipo, se fosse uma tesoura, alguma coisa, porque eu tava com a barriga pra baixo, e foi a parte íntima, então eu não conseguia ver o que eles postavam, não, colocava, eu só sentia a dor que eles fizeram em mim. E foi muita dor que meu pai falou: por que você tá chorando? Vai te lascar, velho. Ele sabe que isso dói. E me pergunta por que eu tô chorando. Mano, que raiva ele dá, que raiva. Porque a pessoa, às vezes, se preocupar comigo, né? Porque era alguma coisa grave. Não era muito grave, mas um pouquinho era. E ele não se importava comigo, ele tava começando na minha cara. Ele tava começando na minha cara, falando um montão de coisa. Depois, quando eu conheci minha tia, Dona Cecília, a gente começou a sair muito com ela e não com ele. E ele tava com ciúmes, falando: porque vocês vão sair, essas coisas. Depois,
uma domênica, sabe o que ele fez? A gente ia sair, a gente não avisou nada pra ele não se irritar. Aí a gente saiu com a minha tia, porque, tipo, era um domingo, e a gente saiu só pra tomar sorvete, né? Tipo, pertinho da nossa casa. Aí o bitilito vem e bate na porta, falando, vocês não vão sair sem mim. Ele tava começando a ter ciúmes e ele tava... Fui eu e minha mãe que tava conversando com minha tia só. Porque minha irmã morava a Bergamo, por causa da faculdade. Que eu ia... Eu não sei se eu ia pra escola naquele momento. Não lembro. Mas, cara, era muito pesado que eu nem aguentava o rolo dele. Depois começou a ter outra briga, que eu expliquei pra você, que eu tava, tipo, em cima, no meu quarto. E meu pai tava embaixo na sala. E eu tava escutando tudo. Eu tava mexendo no celular e depois eu fui parar de mexer, porque eu tava cansada e eu tava com sono. Aí eu comecei a sentir coisas que eu não poderia sentir. Coisas pesadas que eu não poderia sentir. Quer dizer, sentir não, desculpa, ouvir. Porque ele começou a bater assim na parede. Ele começou a tirar o celular na mão da minha mãe. Ele começou a falar que queria morrer. E ele pegou um negócio de... tipo, de acidino e colocou na blusa pra se queimar. Glória a Deus que eu não tinha visto aquele primeiro me gravou. E depois disso, outro dia, eu vi esse vídeo e eu fiquei, tipo, tremendo, talapaura. Porque eu nunca vi ele fazendo isso. Nunca. Só depois que ele tinha esse comportamento que eu vi, ele começou a fazer coisas que eu não gosto. Eu não podia falar sozinha no meu quarto, porque quando eu não tenho amigos, eu converso, tipo, sozinha, porque eu gosto de ficar sozinha. E ele não gostava, porque ele falava... Ele entrava no meu quarto. Primeiro, ele entrava no meu quarto, tipo, batendo na porta do meu quarto. Falando, você não pode ficar... você não pode falar sozinha, desligar a luz, essas coisas. E eu não gostava disso. Eu fazia isso milhares de vezes que ele quase tirou a porta no meu quarto. Porque aqui é uma porta diferente. Só que na minha casa, o negócio da porta tinha como tirar o negócio da porta. E ele tirou. O pior é que quando eu tenho minha mãe em casa, ele não faz isso. Só quando eu tô sozinha com ele que ele faz isso. E eu não gosto de... Glória a Deus que eu tô bem longe dele. Entendeu? Porque, cara, era muita coisa que acontecia com a gente que não sei por que, entendeu? Por que ele fazia isso. Ele era tão bom, um bom menino. Eu gostava muito dele, que ele começou a fazer isso. Só por inveja. Só por... É o vento. Só por inveja. Mano, eu não sei por que ele fazia isso com a gente. Mas eu acho por causa de ciúmes. Porque a gente não saía com ele como a gente saía com a minha tia. Porque com a minha tia a gente saía muito. Entendeu? Muito. A gente saía por todo lado, a gente saía por zoos, a gente fazia alguma coisa de legal, entendeu? Né? Entendeu? Mas, cara, ele era muito chato que eu não aguentava mais. Quando a gente, olha só, quando a gente tentou sair de casa, a gente saiu porque a gente foi embora com a minha tia, porque ele tava trabalhando. E quem usa o carro é ele. Mas o carro tá no nome da minha mãe, a gente pegou o carro, não tá com a gente. Ó, glória a Deus. E a gente sai com a minha tia. Comi 2 dias, quer dizer. 4, desculpa. E,
Cara, porque naquele momento ele estava trabalhando, porque ele trabalha como autista, que ele trabalha com ônibus. Mas, cara, se a gente falava pra ele que a gente saía de casa, minha filha, ele enlouquecia, ele mandava mato. Cara, é uma coisa surda, mano. Que, sabe aquele estresse lá no apartamento dele? Até a vizinha de casa escutava tudo. Porque, tipo, era, era perto, ela escutava tudo. Tudo. Assim, oi. Graças a Deus que eu não tô mais naquela casa, juro. Porque se eu tivesse ainda, eu ia já ter morrido, minha filha. Eu já tinha morrido. Eu já tinha morrido, juro. O pior é que a nossa escadença tá naquela casa ainda. Quando a gente tava na casa da minha tia. É. E a minha mãe não tava as cadências. Só a nossa. Tô falando a nossa e eu e minha irmã, entendeu? É absurdo isso. É absurdo. E agora, graças a Deus, que ele tá namorando com uma brasileira. Ele tá namorando. E com uma filha que não sai de casa. Porque ela não sabe nem falar, ela não sabe nem estudar. Ela está estudando dentro de casa. E ele comprou um cachorro. Eu não vi que nessa época eu não quero nem tocar naquela casa. Completamente. Mas ele não faz sair o cachorro. Eu não sei como o cachorro faz pra fazer bisonho. Tipo, fazer pipi, fazer... Eu não vou falar o resto. Porque ele não faz sair o cachorro. Ele não faz sair o cachorro. Cara, eu tô desesperada filmando agora. Eu tô desesperada filmando agora. Meu Deus, como é absurdo isso. Cara, é absurdo. Não tem como. Não tem como. Fazer isso com um cachorro. Eu entendo com uma pessoa, mas com um cachorro. Que maldade é essa, hein? Que maldade. Cara, absurdo. Glória a Deus que eu não continuo a morar naquela casa. Porque se eu já tava naquela casa, eu já tava já morta. Eu tava só meu espírito. Eu tava só meu espírito na terra. Mano, juro. Depois dessa, minha, é surdo. O pior é que em aquela casa eu estava bem tranquilo. Por causa do meu cachorro. Que eu tinha 4 cachorros. 4. De raça de São Bernardo, que era deste tamanho. Desse tamanho. E, tipo assim, o último que morreu de cachorro, nosso, foi o macho. E os restos, minha filha, morreu quando a gente tava em Firenze, que a gente tá quase perto de Firenze. Mano, eu tô em choque agora. Eu acho que eu vou tentar explicar. Tem um cachorro que se chama Furba, que era um cachorro boazinha. Só que ela morreu. Eu não sei porque ela morreu. Mas o que eu me lembre foi meu último dia de aula. E a gente foi levar a nossa cachorra pro veterinário. Só que a porra da máquina não partia. Entendeu? Não partia. E a cachorra morreu dentro do carro. Mano, quando eu vi que ela morreu dentro do carro, comecei a chorar. A boca dela que saía sangue, que saía uma baba tipo branca. Mano. E dali nunca mais eu vi. E tinha minha outra. Eu acho que eu tenho as fotos ainda, eu acho. Eita, quase que eu quebro. E tem minha outra cachorrinha,
que se chama Dônia. Eu não sei quantos anos, porque eu não lembro, entendeu? Eu não lembro quantos anos ela partiu. Só que era uma cachorra muito fofa mesmo. Que quando a gente saiu com ela, minha filha, a gente não levava o coiçalho, que ela vinha atrás. A gente não levava o coiçalho, que a cachorra acompanhava a gente por todo lado. Não saia perto da gente. Quando ela vê um outro cachorro, ela não lata, ela fica tranquila. Mano, é absurdo isso. Só que disseram que ela morreu, né? E partiram a barriga dela. Cortaram a barriga dela e morreu assim do nada. E minha outra cachorra, que é a maior, que parece um leão, igual a mim, se chama Atena. E eu não lembro o motivo que ela morreu. Não lembro. Completamente, eu não lembro o motivo. Mas eu tenho... Cara, foi muito cachorro que a gente tinha... tipo, casa de cachorro de supermercado. Porque tinha filho, cútil ali, picoline. A gente, quando a gente não sabia o que fazer, a gente donava os filhotinhos. Só que agora eu tô sentindo falta. A gente não tem mais cachorro. E agora a gente tá morando em um apartamento pequeno e eu não posso ter um cachorro. Minha filha, quando eu vi o teu cachorro, eu comecei a chorar. Porque eu queria ter um cachorro. Só que eu não tenho cachorro. Eu tenho um gato. E eu só tenho um, porque quando a gente foi pro Brasil, o outro morreu. Por causa da barriga que começou a crescer. Entendeu? A barriga começou a crescer. E era o macho. A barriga do nada começou a crescer. Ele morreu, felizmente. Eu não vi, porque eu tava no Brasil, não tava aqui. E a pessoa que só tava com ele foi minha irmã. Porque ela levou os gatos pra Bergamo. Eu não vi. E, cara, eu tenho algumas fotos dele ainda. Porque ele, cara, esse gato era muito carinhoso. Tem aquela gata aqui que eu acho que eu já gravei. Eu já gravei um vídeo, sei lá, mostrando. Mas era um gato tão fofo, tão fofinho, que ficava muito infinito. Porque eu tô sentindo falta. É sério, eu tô sentindo falta. E agora a gente só tem uma gata. Não tem mais nenhum. Ah, deixa eu falar do meu outro cachorro, que eu tinha esquecido. Ele é um cachorro macho. E ele morreu com 10 anos. O que acontece? Ele tava com problema nas patas atrás. Ele não conseguia andar. Quando ele pedia pra fazer bisone, ele começou a chorar. Porque doía muito. E minha filha, quando eu ia pra escola, fazia uma merda, entendeu? Porque eu não, juro pra você, meus pais estavam trabalhando de manhã, porque eles estudavam de manhã. E, tipo assim, a gente pegou um pano de cama e colocava embaixo na barriga para levantar o cachorro, porque o cachorro é desse tamanho que eu nem aguentava, que ele não consegue levantar por causa da pata. E ele começava a chorar pedindo pra sair. E o que eu fiz? Peguei o cachorro, levantei ele e eu fiz ele sair. Só que, como eu fazia uma escola de desenho,
tinha uma professora que eu gostava muito dela, que ela me tratava como filha. Aí, ela nunca viu meu cachorro, né? Eu acho um cachorro. Não, um cachorro, porque eu só tinha um. E meus amigos da escola viam meu cachorro de pessoa. Meus amigos falavam, que cachorro bonitinho. Aí a gente parou, porque eu gostava muito que minha mãe e aí me buscava com um cachorro. Só que depois a gente parou de levar ele, porque ele era velhinho e ele não aguentava mais que um. Pois é. Aí ele não aguentava mais, infelizmente. E a minha cachorra. A minha... a minha professora, eu fazia desenho. Ela amava quando eu fazia desenho. Aí eu peguei uma foto e dei pra ela. Como eu, passarinho. Aí a professora veio me perguntar: faz um desenho do seu cachorro? Aí feito até fiz. Cara, era muito picordo, que agora eu tô quase chorando, porque minha escola já acabou faz tempo. E eu sinto falta dos meus amigos. E agora tá todo mundo longe. Vindo agora não vi ninguém da escola. E sinto falta. Sinto falta dos meus amigos. Agora que eu tô num lugar novo, que eu não conheci há tempo, é pior ainda. Porque eu não sei fazer a porra da amizade com as pessoas. Eu juro pra você, eu não sei fazer amizade com as pessoas. Eu não sei completamente. Mas era cada coisa. Já passou, velho. Mano. Era cada coisa mesmo, que eu sinto falta dos meus amigos da escola. Sinto falta dos meus amigos. Porque eles fizeram parte da minha vida. E às vezes a gente se conversa no WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Entendeu? Não é a mesma coisa. Eu sinto falta. Eu sinto falta dos meus amigos. É uma coisa absurda. Eu sinto falta completamente. Por isso que às vezes eu fico triste nos meus vídeos, quando eu falo com você, porque eu sinto falta da escola, eu sinto falta dos meus amigos. Nossa, sério. Eu sinto falta. Porque eles foram únicas pessoas que se portaram comigo. De verdade. Aí isso fazer o quê, né? Fazer o quê? Enfim. É isso. Tô quase acabando aqui de lavar a louça. E é isso. E às vezes eu sinto a sua falta. Às vezes. Porque como a gente começou a brigar, eu sinto a sua falta. E eu queria voltar a ser sua amiga. Mas eu acho que você tá fazendo live. Eu acho que você não tá fazendo live por minha causa, né? Mas ok.
Devo me importar com isso. Tanto, se eu vou embora do TikTok, minha filha, tu vai fazer a live sem mim. Ou tu tá fazendo live de horas diferentes, que eu não sei. Mano, eu sinto essa falta. Vou colocar os pratos aqui. Entendeu? Eu sinto essa falta. Mas você não colabora. Eu me importo com você às vezes. E você fala, por que você me manda mensagem toda hora? Porque quando eu tô com uma amiga e eu converso muito com a pessoa, entendeu? Porque eu gosto da pessoa. Porque eu gosto de fazer amizade com as pessoas. Mas se eu te incomodo, é só falar. É só falar. Só falar, não precisa. Não precisa fazer de boba. Eu não tô falando que você é ruim, entendeu? Eu não tô falando isso. E eu não tô nem pensando nesse caso. Mas se você acha que eu tô falando que você é feia, eu não tô falando que você é feia. Eu não tô nem achando que você é feia. Você é uma pessoa incrível que você faz feliz você faz feliz todas as crianças que te assistem. Principalmente eu. Mas agora que você parou de conversar comigo, eu não me importo mais. Na realidade, eu nem sei o que eu tô falando com você ainda. Você nem se importa comigo. Entendeu? Mas se você quiser voltar comigo pra ser pai, eu aceitaria. De novo. Entendeu? Porque eu gosto de voltar pra sua amizade. Os amigos vêm e vão. Você queria me perder um dia? Você queria? Quer dizer, queria não, porque você já me perdeu nesse caso. Você já me perdeu nesse caso. Não vou nem falar nada pra não cometer erro. E é isso. Se você quiser alguma coisa. Se você quiser que eu faça vídeo, eu vou continuar fazendo vídeo, se você quiser. Tô colocando a panela aqui. Ai, meu Deus. Gostei. Já fritou? Esse negócio tá caindo, não consigo colocar. Eu ajeitei, mas o negócio tá quebrado. Valéria te ligou. Eu não sei o que ela queria. Ai,